A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2022. Nós já estudamos algumas lições, inclusive lições que falaram também de temas que nós vamos tratar aqui. Já falamos da questão da homossexualidade, falamos sobre questão do adultério, do divórcio. Nós vamos falar novamente destes temas nesta aula e vamos reforçar aqui mais alguns temas relacionados aos ataques que a igreja sofre dentro dessa área que é a área da família. Sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo vai de mal a pior, o mundo vai criar novas configurações para todas as áreas, inclusive para a área da família. E nós, como igreja, temos que estar preparados para rebater tudo isso e impedir que essas ideologias contrárias à família entrem na igreja. A gente tem que impedir isso e temos também que educar os nossos filhos, as nossas crianças, para que elas possam entender qual é o modelo de família que a Bíblia ensina. Então nós temos essa responsabilidade, daí a importância desta lição número 6. Nós temos que falar desse tema e temos que entender que a responsabilidade é nossa. Não adianta nós esperarmos pelo mundo, não adianta esperarmos pelo governo, porque governo é assim, entra um que é favorável à família, depois entra outro que é contra. Então é uma coisa muito instável, não dá para nós confiarmos vou dizer assim, nas soluções humanas para os problemas espirituais. Isso aqui é um problema espiritual, é um ataque de Satanás, é um problema que vem no mundo espiritual. O apóstolo Paulo já deixou bem claro que nós temos que vencer uma guerra espiritual com armas espirituais. Eu acredito que esta lição é uma lição que vai nos fortalecer nessa área, na área da família, vai conscientizar que cada um da responsabilidade de ensinar dentro da sua casa o que a palavra de Deus diz acerca da questão de gênero, a questão do sexo, a questão do casamento, a questão da sexualidade de forma geral. Então, quem é casado, está assistindo essa aula aqui, tem filhos, eu acredito que vai aí abrir a sua mente para que possa, né, fazer um culto doméstico, fazer algo diferente dentro de casa, para que haja ali um conhecimento mais profundo da palavra de Deus dentro deste tema. E aqui também fica aí para o alerta para os professores da EBD que que vão ministrar essa aula, que possam também passar este conteúdo de maneira excelente para os seus alunos, porque os seus alunos também são pessoas que têm famílias. No caso, né, os alunos da classe de adultos são casados, né, geralmente são casados, têm filhos. Então aqui é uma responsabilidade muito grande. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. Vamos seguir a sequência da revista CPAD, passando por cada tópico e subtópico, aprofundando cada vez mais dentro do conteúdo, e você pode acessar o nosso conteúdo completo pelo WhatsApp. Nós temos este vídeo aqui, que é o vídeo de comentário usando o slide, mas além desse vídeo nós temos também subsídio em PDF, nós temos áudio, nós temos o vídeo de destaque, então muito conteúdo que você pode acompanhar durante a semana. Basta enviar uma mensagem no nosso WhatsApp 94 98409 2869. Assim você vai receber no WhatsApp, vai receber o link do grupo e vai aí acompanhar. Nós temos o site também, ebdenfoco.com, que você acessa esse conteúdo dentro do site, aula em vídeo, áudio, PDF, treinamento para professores da EBD, além dos slides em PowerPoint, que é o nosso plano de assinatura. Tem os slides, tem os sermões, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, conteúdo completo para você ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja. O textuário diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Então a referência aqui é lá da criação, que Deus criou o homem e mulher e constituiu ali a primeira família. Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Assim, a linguagem usada aqui pelo escritor da revista é uma linguagem que eu acredito, no caso, ela
visa nos alertar sobre o que está acontecendo. A sociedade contemporânea, ela está aí com novas configurações familiares. Eu acho que a questão de destruir a família é algo que pode até acontecer no mundo, mas eu creio que isso não vai acontecer na igreja. Eu creio que essa questão da destruição da família, de valores errados com relação à família, o mundo já está perdido nesse sentido. Você vai olhar para o mundo e vai ver adultério, homossexualidade, você vai ver pedofilia, você vai ver tudo que não presta no mundo. Mas quando nós olhamos para a igreja tem que ser diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não entre na igreja. Tá? Então assim, a gente vai manter os nossos valores do que a Bíblia ensina sobre família. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 2, 18 a 24. A gente avança aqui para ganhar tempo no vídeo, mas é uma leitura que você deve fazer e durante a aula a gente vai fazer referência a essa leitura. Vamos para a introdução. Diz assim: nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Então aqui a gente precisa entender que a família não é simplesmente uma construção social que desenvolveu aí no decorrer dos anos e tudo mais. Não, a família foi instituída por Deus. A gente observa que a família existe em todas as culturas, algo que Deus colocou dentro do coração do ser humano. Então é perfeitamente normal, o conceito de família sempre foi um conceito muito simples, hoje que tentam complicar. Então Deus criou a família, instituiu a família e assim a gente precisa compreender que hoje a família, esse conceito de família instituído por Deus, está sendo corrompido pelo mundo e a igreja tem que tomar cuidado. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Então, assim, o entendimento do mundo hoje sobre a questão da infidelidade é diferente do que a Bíblia ensina. Porque a infidelidade conjugal é algo que destrói a família, que traz prejuízos para os filhos, para o cônjuge, enfim, para os amigos. De forma geral, é algo perigoso, algo ruim. Já estudamos isso em aulas anteriores. A questão do adultério é algo muito perigoso. Mas essa narrativa no mundo agora já trata isso como natural, como normal. Então, ser infiel no mundo não é mais algo errado. Então, o mundo está relativizando essa questão da fidelidade. Então não é mais necessário ser fiel. Então por isso que colocou aqui, mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Então esse é o entendimento do mundo, mas a igreja tem que ser diferente. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade como a teoria genderqueer. Vigiemos. Então o que a gente entende aqui? Que no mundo não existe mais aquele conceito de gênero, macho e fêmea, como nós entendemos de acordo com as Escrituras. Para o mundo, alguém que nasce homem pode se reconhecer como mulher. Alguém que nasce mulher pode se reconhecer como homem. Então fica aquele negócio do bissexual, do assexual, do multissexual, do pansexual, de tudo que quanto é distorção, vamos colocar assim. Todo quanto é distorção sexual, aí se encaixa dentro dessa questão do genderqueer. Então, assim, nós temos que ensinar os nossos filhos. E a gente vai falar disso aqui dentro dessa lição, algo muito importante que nós precisamos aprender. Tópico 1. Família, projeto de Deus. 1.1. Uma instituição divina. Quando consultados pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Está bem claro isso aqui, porque o casamento, de acordo com a visão divina, deve durar para sempre. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado, Nosso Senhor se referia à constituição familiar. Então Deus está tratando aqui da família, Jesus está tratando da família. Então Jesus reconhece a família como uma instituição divina. Foi Deus que instituiu a família.
Então foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Então a gente entende que Deus tem um projeto para a humanidade, um projeto de salvação que envolve também a família. A família não foi simplesmente uma construção social que surgiu há alguns anos atrás. Não, a família sempre existiu e foi instituída por Deus. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Então a família não está separada do plano de salvação. A família não está separada da igreja, do conceito de igreja. Não, tudo faz parte da família, tudo está vinculado à família. Se a gente observar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, geralmente uma decisão tomada pelo chefe da família, todo mundo seguia aquela decisão. Quando Paulo está lá com o carcereiro, falando com ele, né, para ele não se matar e tal, aí ele fala assim, tal, então o que é que eu preciso fazer para me salvar? Aí Paulo fala assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então ali entra o conceito de que a decisão tomada pelo chefe da família era seguido por toda a família, pela esposa, pelos filhos. Não é que basta um crer para os outros se salvarem automaticamente, mas é porque Paulo entendia que naquele contexto, naquela situação, a decisão seria tomada por todos. Então é muito importante nós ligarmos a questão do plano de salvação de Deus com a família. Então você que é pai, que é mãe, que tem alguém desviado dentro da sua família, não vou dizer que é culpa sua, nada disso, é decisão da pessoa, mas é responsabilidade sua dar testemunho e pregar o evangelho. Então se você tem um filho desviado, é sua responsabilidade. É claro que a decisão é dele, ele que vai, né, não quero, não quero, mas você tem que fazer sua parte. A esposa que tem um esposo desviado, o esposo que tem uma esposa desviada ou que não é crente, é nossa responsabilidade. A responsabilidade parte primeiro da família. 1.2. A célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Então, quando Deus cria o ser humano, ele começa a juntar o ser humano no contexto social. Então, junta o quê? O homem e a mulher. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24, está bem claro que começa aí o conceito de família, e no caso aí já começa a ideia de que o ser humano tem que viver junto, em sociedade. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Então, uma sociedade, ela seria um caos se não existisse família, se não existissem as organizações familiares, o pai, a mãe, os filhos, tudo organizado. Então, por mais que no mundo a gente observe as distorções da família e tudo, famílias bagunçadas, famílias destruídas, o Satanás está fazendo a festa, destruindo família, a gente vê isso aí pelo mundo. No entanto, a gente sabe que mesmo assim, indo de mal a pior, a família no mundo ainda consegue se manter como algo importante dentro da sociedade. A gente sabe que no mundo, eu estou falando do mundo, no mundo, mesmo a família sendo destruída, mesmo os conceitos errados de família, mesmo tudo que está acontecendo, ainda assim a família consegue sustentar a sociedade. Imagina só se toda a sociedade tivesse uma família estruturada, se toda a sociedade tivesse uma família organizada de acordo com a palavra de Deus. Como que seria excelente, como que seria uma bênção para a sociedade como um todo. Então nós, como cristãos, temos a responsabilidade de ensinar sobre família para que o mundo possa ser transformado pelo poder do Evangelho. A pregação do Evangelho é que vai transformar a vida das pessoas e vai transformar as famílias. Então, quanto mais famílias organizadas e estruturadas tivermos na sociedade, melhor será a sociedade como um todo. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Então a gente observa que problemas com droga, com roubo, com tudo que não presta na sociedade,
às vezes vem lá de dentro da família, às vezes vem lá de dentro de uma família sem estrutura, às vezes de uma mãe solteira, às vezes de casamentos que foram destruídos, pessoa casou, separou, casou de novo, e separou e casou de novo, e tem um filho de cada casamento. A criação do filho não é uma criação ali, vamos se dizer assim, é organizada, estruturada devido a todos esses problemas. Enfim, a sociedade só vai piorando cada vez mais. Então a gente tem que entender que a família é importante para a sociedade como um todo. A célula mata é aquilo que vai sustentar toda a sociedade. Então tudo parte da família. Tópico 2. Fundamentos da família cristã. Então no tópico 1 ficou claro que a família foi instituída por Deus, que ela é importante na sociedade. Então ela é importante como um todo na sociedade. A gente está falando aqui não somente dentro da igreja, mas na sociedade como um todo. Agora no tópico 2, vamos falar da questão da família cristã, o que fundamenta a família cristã. 2.1. O casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Então é um homem e uma mulher. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido. Então a questão da poligamia, que era comum no mundo antigo, isso aí ficou para trás. Isso aí é algo ultrapassado. Isso aí não é a vontade de Deus. Foi tolerado por Deus ali no Antigo Testamento, mas nunca foi a vontade de Deus. Então a gente vê no Novo Testamento que o ideal de Deus, que foi reforçado por Jesus, é que seja um homem e uma mulher. Agora, por que Deus permitiu a poligamia no Antigo Testamento? Não há uma resposta clara para isso. Há várias visões. Uma visão que eu acho bem coerente, que o pessoal diz por aí, é porque naquela época, às vezes, morria muitos homens nas guerras e tudo mais, e às vezes a mulher ficava, assim, muitas mulheres ficavam solteiras, né? Então, era meio que tinha muita mulher para pouco homem, vamos colocar assim. Então, assim, para que a mulher não ficasse sem casar, porque era algo vergonhoso a mulher sem casar, então era permitido, Deus permitiu a poligamia, né, nesse contexto cultural ali. Não sei se é realmente essa visão correta e tudo mais, mas aconteceu e Deus permitiu, e também tinha algumas regras em relação a isso. Mas, enfim, algo que ficou para trás, estamos agora numa outra época. Então, tanto no contexto cultural quanto no contexto bíblico do Novo Testamento, a poligamia ela não tem mais validade nos dias de hoje. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Não faz sentido falar de poligamia nos dias de hoje, a lei brasileira proíbe, mesmo assim, existe por aí no mundo algumas configurações nesse sentido. Muitas vezes, na maioria das vezes, um homem com mais de uma mulher vivendo na mesma casa. Isso é contra a palavra de Deus. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Então a gente observa que já está definido a questão de gênero. E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então Gênesis 1:27 está bem claro que Deus criou homem e mulher, definindo aí macho e fêmea, e o casamento é entre um homem e uma mulher. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Jesus reforça isso. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Isso é sem sentido. Então Deus já cria homem e mulher, macho e fêmea, e já deixa muito bem definido o que é um homem e o que é uma mulher. Então não faz sentido falar de que o gênero tem a ver com o que a pessoa se sente. Eu me sinto homem, eu me sinto mulher, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. Não! Deus te fez de uma forma específica. Então assim, quem nasce homem, quem nasce mulher, é mulher. Então, biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. 2.2. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Está bem claro em Mateus 19:6. Assim, não mais
Não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus fala isso aí, reforçando o que Deus fez lá no Gênesis. Então, o casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. A gente já falou muito disso na aula sobre divórcio. Se você ainda tem dúvidas, volte para essa aula, assista os vídeos que a gente tem sobre divórcio no EBD em Foco. Essa questão da cláusula de exceção aqui é algo que eu tenho minhas dúvidas, mas você tem que assistir o vídeo para entender. Então, assim, a gente entende que o casamento foi feito para durar para sempre, tá? Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Então, mesmo que haja adultério, que haja traição, o perdão é o melhor caminho. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Então, nesse caso aqui, se alguém vai embora, o outro está livre para casar novamente. Mais uma vez, um tema polêmico que a gente falou na aula sobre divórcio, recomendo você assistir lá. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. A regra é: o casamento tem que durar para sempre. Ainda, outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Esse versículo aqui de Coríntios, ele é muito usado nesse sentido aqui de falar de casamento entre um crente e um não crente. Assim, alguns teólogos discordam disso, porque, olhando o contexto, está falando de maneira geral de qualquer união da justiça com a injustiça, enfim, do fiel com o infiel. Então, alguns levam para algo mais amplo, outros levam para o lado do casamento. O que eu tenho a dizer, de forma resumida, é: se você é crente e está namorando alguém descrente, vai ter problema. Vai ter problema. Se eu vou casar, eu amo ele, eu amo ela, a gente vai casar. Tudo bem. Deus vai abençoar o casamento de vocês, não tenho dúvida disso. Mas assim, muito provavelmente na frente vocês vão ter problemas. Principalmente se um for de outra religião, se um for católico, por exemplo. Não é crente, outro é católico, né? Evangélico católico. Um vai querer apresentar o filho na igreja, outro vai querer batizar o filho. Então começa as complicações por aí. Às vezes, no próprio casamento já tem complicação, porque um quer casar na igreja católica, outro quer casar na igreja evangélica. Então já começa a complicar por aí. Então vamos casar num lugar neutro, vamos chamar o padre e o pastor ao mesmo tempo. Então começa as complicações. Então não faz sentido aí querer casar com uma pessoa de uma outra denominação que seja muito diferente da sua, ou uma pessoa que não é crente, que não busca Deus. Do meu ponto de vista, isso traz complicações. Então é muito melhor você procurar alguém que é mais parecido com você, inclusive no aspecto religioso. Casamento é coisa séria e tem que ser feito com muito cuidado, muita responsabilidade. Então, aqui, claro, a maioria que está me assistindo provavelmente já é casado, mas tem filhos, tem amigos, tem, quem sabe, ministra na igreja com frequência e pode falar isso para os jovens. Cuidado com isso, porque eu não vou dizer assim, é pecado você casar com quem não é crente. Não, não é pecado, mas você vai sofrer as consequências disso. Tópico 3. A sutileza da nova configuração familiar. 3.1. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o STF reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. Assim, quando o STF fez isso aqui, as igrejas se manifestaram e tal, todo mundo, o pessoal mais conservador, não vou dizer não só os evangélicos, foram contra isso aqui. Tá errado e tal, olha só o que o STF está fazendo e tudo mais, isso é errado porque a Bíblia diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. Só que assim, a gente tem que entender que no mundo, as pessoas do mundo vivem como elas querem viver. Eu defendo a ideia de que as pessoas têm o direito de escolher a sua opção sexual. A pessoa tem o direito. Eu não posso interferir na opção sexual da outra pessoa. Eu não concordo com a homossexualidade. Para mim, uma distorção do que Deus criou é pecado, só vai sofrer as consequências. É um pecado como qualquer um outro e que a pessoa pode ser transformada pelo Evangelho.
se ela aceitar Jesus como Salvador, ela pode mudar de vida, ser uma nova criatura e abandonar esse pecado. Só que eu defendo a ideia de que essa pessoa tem o direito de escolher a sua opção sexual. Ela tem o direito de querer ser um homossexual. E quem sabe oficializar isso aí. Eu discordo completamente dessa configuração familiar. Eu discordo completamente. Mas eu acredito que as pessoas têm sim o direito, se elas querem fazer isso. Então, eu particularmente não vejo, isso é um pensamento meu, tá? Não vejo nenhum problema nisso aqui. Porque o que a Bíblia condena não é o casamento no papel. Tá? Aqui no próximo tópico a gente fala, né, que mais na frente o STJ determinou também a questão do casamento. Então, não somente a união estável, mas também casamento. Então, o que Deus está olhando não é o papel. Deus está olhando o ato em si. Então, o ato homossexual é pecado. Depois, se eles vão no cartório, oficializam e tal, para mim, isso não é um problema, né? Não é um pecado maior, não é nada disso. Mas o que isso mostra é a sociedade está se corrompendo cada vez mais por causa do pecado e quem vai mudar isso é o Evangelho. Então, a igreja tem a responsabilidade de pregar o Evangelho para que as vidas possam ser transformadas. Então, se a gente quer ver menos homossexuais, a gente quer ver menos casamento homossexual, a igreja tem que pregar o Evangelho. Então as pessoas têm essa liberdade, eu defendo essa ideia que elas têm que ter essa liberdade. A própria Bíblia diz que Deus os entregou, lá em Romanos. Então Deus os entregou, então eu não posso interferir nisso, mas o que eu posso é pregar o Evangelho para que a luz de Cristo possa resplandecer na vida deles e eles possam ser transformados. Enfim, né, para evitar falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então o cartório não pode recusar, isso aqui é um fato. Tá? O que pode ser problemático, que a gente tem que tomar cuidado, é que eles podem querer obrigar as igrejas a realizarem casamentos homoafetivos. Isso sim é problemático, mas nós estamos respaldados por lei, porque nessa lei aqui do STF, que foi colocada aqui, no caso, esse reconhecimento do STF, foi colocado lá bem claro que isso não poderia ser levado para o lado religioso, né? Então, no caso assim, de obrigar a igreja a realizar algum tipo de casamento, né? No caso homoafetivo, contrário à fé daquela igreja. Então, se tem uma igreja evangélica que aceita, beleza. Que tem muitas igrejas evangélicas que aceitam, beleza. Mas aquelas que não aceitam, isso tem que ser respeitado. Então, por enquanto, graças a Deus, tá assim. Então, essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos, como eu já falei, né? E a gente entende que o casamento entre o macho e uma fêmea, que foi Jesus falou ali em Mateus 19,4. Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido, que no princípio criou Deus e os fez macho e fêmea. Então, a gente segue esse ponto de vista, que é o ponto de vista bíblico, que o casamento entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. 3.2. Sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Ou seja, a pessoa ela fala assim, eu não sou homem, nem sou mulher, eu ainda estou me descobrindo, ou então eu sou bi, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, a pessoa ela entra numa situação de identificação de gênero que não tem a ver com aquilo que ela nasceu, que Deus fez ela. Então assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Então isso é muito problemático mesmo. Então isso aqui é algo que realmente o mundo tem ensinado e nós temos que ensinar as nossas crianças, ensinar dentro da igreja que não é assim. Quem nasceu homem é homem, quem nasceu mulher é mulher. Então não tem essa de, o meu gênero é diferente, então quem nasce homem se identifica como mulher. Enfim, isso não tem lógica dentro da biologia, tá? Biologicamente falando, isso é errado. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Então, evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. Então isso é muito problemático, a gente tem que tomar cuidado para que isso não entre na igreja, que as igrejas não podem aceitar. A igreja não pode aceitar esse tipo de pensamento. Quem nasceu homem é homem, quem nasceu mulher é mulher, não faz sentido
a pessoa dizer que se sente homem ou se sente mulher, né, mesmo tendo órgão sexual diferente. Então, no caso aqui, só para entender, não tem nada a ver com sexualidade em si, tem a ver com percepção de gênero. Então, assim, a pessoa pode nascer com o sexo masculino, se sentir mulher e ter relações com uma outra mulher. Então, com o seu órgão sexual masculino, ele se deita com uma mulher. Então, o gênero é uma coisa e sexo, relação sexual é outra coisa. Então, é bem confuso mesmo, tá? Bem confuso. Tópico 4, princípios bíblicos para uma família sólida. 4.1, o papel dos pais. Essa parte aqui é muito importante, ó. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Isso está lá em Deuteronômio. Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E o texto continua e ele vai dando mais instruções. Eu parei até aqui, né? Parei no versículo 7. Mas assim, orientação bíblica, orientação divina. Vou dizer assim, uma ordem divina, uma lei de Deus que é válida para todas as épocas. Os pais têm obrigação de ensinar a seus filhos a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia Sagrada, tudo que Deus determinou para nós, é responsabilidade dos pais. O seu filho não é seu, ele é de Deus. Deus te emprestou para cuidar dele por um tempo. Então, se Deus te emprestou, te deu, olha, cuida desse aqui. É sua responsabilidade e você vai ser cobrado por isso lá na frente. Não sei como, não estou dizendo que você vai para o inferno por causa disso e tudo mais, mas Deus vai te cobrar, talvez alguma coisa relacionada a galardão. Então, pais que não ensinam os filhos vão pagar um preço muito alto por isso. Então, é responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos, né, os valores cristãos. Isso aqui é uma coisa que eu defendo e sempre defendi. Não devemos esperar por governos, por políticos, pelo mundo, não. Devemos fazer o nosso papel de educação dos nossos filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. Então começa com o culto doméstico, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Então a crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Então, quando a família ela perde a sua estrutura, então esses valores eles vão se extinguindo da família. Então não há transmissão de valores. Os valores têm que ser transmitidos dentro da família. Se a família não tem estrutura, há uma ausência desses valores dentro do contexto familiar. Então nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. Então o pessoal que é a favor da ideologia de gênero fala assim, porque o gênero é algo imposto, é o pai que ensina, então a menina brinca de boneca, o menino brinca de carrinho, o menino brinca de bola, a menina vai dançar balé, então isso aqui é uma imposição. Não, não é uma imposição, é simplesmente dentro da nossa sociedade nós temos coisas que são de menino, coisas que são de meninas, e que nós vamos ensinar aos nossos filhos dentro desse contexto da nossa sociedade, mostrando que homem é homem, mulher é mulher. E é assim que nós somos formados, é assim que nós somos, vamos assim, aprendemos uma profissão, é assim que nós aprendemos a conviver, e é assim que nós aprendemos a viver em sociedade como um todo. Tudo é ensinado, os valores são ensinados. Então você tem que ensinar o seu filho. Agora sim, a gente não pode exagerar. E quando vê, por exemplo, um menino pequenininho brincando com batom, meu filho é gay, meu filho Não, é uma criança brincando, ele não sabe nem o que é um batom, não sabe nem que, enfim, não tem problema nisso, tá? Você também não pode exagerar, achar que, até mesmo ficar achando que a homossexualidade é genética, a gente já até falou sobre isso, não é? Então, muito cuidado com essa questão de
ficar achando que o seu filho nasceu com um gênero diferente. Não, isso não existe. Tá? Ele nasceu macho, ele nasceu fêmea, e você vai ensinar dentro do nosso contexto de sociedade o que é ser homem e o que é ser mulher para os seus filhos. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Então nós não podemos ser neutros, nós temos que nos posicionar. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Então isso aqui é muito importante. Você pai, você mãe, você tem a responsabilidade de ensinar dentro da sua família o seu filho. Fale de sexo para ele, ensine para ele corretamente o que é sexo, o que é ideologia de gênero, o que é homossexualidade. Ensine a ele a respeitar as pessoas que pensam diferente, respeitar os homossexuais. Ensine a palavra de Deus para o seu filho. Tá? Porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Se você não ensinar, o vídeo pornô que ele vê na escola vai ensinar. Se você não ensinar, aquele professor ateu da escola vai ensinar. Os coleguinhas vão ensinar. Então você tem que ensinar dentro da sua casa. É sua responsabilidade. Não espere por mais nada além disso. O mundo só tende a piorar, só vai de mal a pior. Ensine os valores cristãos aos seus filhos dentro de casa. 4.2. O papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Então é uma união. Tá? Se a igreja for forte, se a igreja orar, se a igreja tiver ensino da palavra, as famílias irão se fortalecer. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. Então, está tudo interligado. A igreja tem que se preocupar com a família, as famílias constituem a igreja e a partir daí a sociedade é influenciada. Então, se a igreja fizer o seu papel, se a igreja cumprir o que o evangelho fala, com certeza absoluta a sociedade vai ser transformada através da pregação do evangelho. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós somos esse povo transformado, esse povo diferente, um povo adquirido que deve viver em união. São várias famílias constituindo aí o povo de Deus, a igreja. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Então a igreja ela tem que despertar, ela tem que acordar para o que está acontecendo e cumprir a sua missão, pregar o evangelho. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Uma família forte, uma família que ora, uma família que ensina a palavra dentro de casa, uma família que vai influenciar dentro da igreja, que vai ser uma família que vai participar das coisas da igreja e que vai ajudar a igreja a desenvolver. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Então os filhos têm que ser criados dentro desse contexto que aprende o de fato que é o evangelho e os valores cristãos. Depois de grande, se vier a se desviar, isso é responsabilidade dele. Você como pai fez o seu papel, você como pastor fez o seu papel. Então a decisão é individual de cada um. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: chegamos ao final de mais uma lição bíblica, vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Tá? Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, do ponto de vista mundano, está liberado tudo. O adultério se tornou normal, a homossexualidade se tornou normal. Tem um conceito novo agora, não novo não, né? Antigo, mas que está na moda, é de o casal chamar mais um para fazer parte ali na cama, enfim, como se isso fosse turbinar a relação, né? Sexo a três, enfim.
isso o mundo faz, irmão. Isso é distorção do que Deus planejou para nós. Essas pessoas que estão fazendo isso, elas estão só acumulando cada vez mais juízo para elas. Elas só estão pervertendo cada vez mais o que Deus planejou. Mas eles vão pagar o preço um dia. Só que nós temos que viver diferente. Nós temos um ensino bíblico do que é o modelo cristão, né, de família, o que Deus planejou para nós. Então nós temos que viver isso na prática, ensinar aos nossos filhos e ensinar para que eles possam, mesmo depois, quem sabe, assim, eu falo muito, irmão, da questão de desviar, porque é uma realidade, tá? Eu não quero que o filho de ninguém se desvie. Eu não quero que os meus filhos se desviem, eu não quero. Mas se um dia isso acontecer, que os valores cristãos possam estar inculcados na mente deles. Que todas as vezes que eles fizerem algo errado, eles vão lembrar, o meu pai me ensinou certo. Eu estou errado, porque o meu pai ensinou certo. Minha mãe ensinou certo. A igreja ensinou certo. Então ele vai ter sempre isso em mente. E vai continuar com o temor de Deus. E no momento certo, Deus vai chamar de volta. Amém? Então nós chegamos aqui no final da aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo, lá na plataforma ebdenfoco.com você encontra tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência. Na descrição do vídeo você vai encontrar o nosso WhatsApp e algumas informações extras de conteúdo da aula. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.